As cartas de amor. Minha avó materna era uma figura pequena, de cabelos bem pretos, descendente de uma família de Veneza. Não tinha qualquer semelhança com aquelas italianas de formas suntuosas como Sofia Loren ou Mônica Bellucci. Nela, tudo era contido, até as carnes. A mãe dela morreu no parto, o que tornou minha avó culpada a priori por todas as desgraças que pudessem acontecer a ela e aos parentes pela vida fora e além. Andava pelo mundo em passinhos de feltro, pedindo desculpas por existir. Comedida em tudo, só esbanjava suspiros. Mas quando acreditava que ninguém estava olhando, deixava escapar pela esquina dos olhos um desejo agoniado por um mundo mais largo. Morreu sem conseguir tornar-se o lado B de si mesma. Era essa avó que me resgatava da escuridão do apartamento e me instalava entre as plantas de um jardim que ela cultivava com a fúria de quem semeava insurreições em terra de adentro. Ou me deixava ficar entre os bibelôs de sua casa, pálidos sobreviventes de um tempo em que ela acreditava em futuro. Deitadas na cama, lado a lado, ela me contava todos os causos de Pedro Malazarte, esse matuto cheio de lábia de um Brasil ingênuo, mas também brutal. Eu pedia sempre e sempre que minha avó repetisse as histórias só para vê-la gargalhar. Pedro Malazarte era um dos poucos, talvez o único homem do planeta que conseguia fazer minha avó, esquecida pela felicidade, rir de perder o fôlego. Vó, conta de novo. Fingia eu que esquecia, só para vê-la sacudir-se inteira e profanar a si mesma. Em sua máquina de costura, ela inventava maravilhas com restos de tecidos de texturas variadas e até mesmo com sobras de industrialização que recém começava a assombrar a cidade. Minha avó achava as embalagens dos produtos uma coisa do outro mundo, bonitas demais para virarem lixo. Seus netos tiveram capas de chuva feitas com saquinhos de leite que hoje fariam a glória de uma grife despojada. E minhas bonecas sempre foram elegantes. Tinham não apenas vestidos, mas capas. Mas o melhor da minha avó eram as histórias urdidas com retalhos pensados do território sem fronteira do ontem. Ela era cheia de contos e eu tinha ouvidos gulosos. Desde pequena, eu sou capaz de permanecer horas só escutando, sem a necessidade de falar de mim mesma. Pelas fábulas de família, minha avó resgatava um pretérito que nunca teve. Se não era possível alcançar um amanhecer mais próximo de seus suspiros, ela compensava, alinhavando seu antes com linhas bem coloridas, às vezes extravagantes. Minha avó sabia que, para algumas vidas, é mais fácil mudar o passado que o futuro. Minha história preferida contava de um antepassado pirata que se enrabichou por uma princesa africana. Depois de uma rebelião naquela terra de lonjuras, e da qual nome nenhum nos alcançou, a família real fora morta. O tetra qualquer coisa de minha avó escapou pelos mares com o tesouro do reino e depositou toda a fortuna em ouro e pedras preciosas num banco de Londres. Eu não sei quanto é verdade, o quanto é lenda. Não acho que faça alguma diferença para os significados daquela velhinha em formato de bibelô que perdia os movimentos das pernas sentada numa cozinha vazia. Um primo querido de minha avó chegou a viajar várias vezes a Londres na tentativa de desenlear a fortuna. Fracassou. Curioso é que ninguém jamais mencionou a possibilidade de devolver o dinheiro pilhado. Ou questionou por que o nosso intrépido antepassado fugiu com o tesouro, e não com sua amada princesa. Ou ao menos com ambos. Essas dúvidas emergiam da minha cabeça, mas eu as empurrava de volta, temerosa de atravessar o frágil alinhavo da minha avó com os pontos de linha preta e grosseira que às vezes tomavam conta do meu cérebro inquisitivo. Eu passei a infância esperando ficar milionária a qualquer momento, herdeira de um conto tão fantástico como os que eu lia. A minha avó descendia de uma família que falava com os mortos, não como algo assustador ou sobrenatural,
mas como parte da rotina da casa. Não havia fronteiras entre o mundo de cá e o de lá, nem grandes revelações. Eram fantasmas bem domésticos. Os mortos seguiam a mesma toada de quando ainda eram vivos, arrastando pela casa seus chinelos de fumaça, assim como seus hábitos e seus arrependimentos. A diferença se dava no fato de que ninguém mais precisava gastar com seu sustento, e recebiam ainda menos atenção do que quando vivos. Quando meu tio-avô, Graúna, morreu, costumava aparecer pela casa ecoando não grilhões, mas melancolia. Esse tio com o nome de passarinho era também um homem com tantas histórias quanto células no corpo magro e miúdo. Vivo já me parecia bem etéreo. Morto, me travava a garganta com um choro delicado, daqueles que começam e sabemos que jamais cessarão, como um vazamento no lado de dentro. Eu sempre me sentia assim, vazando no lado de dentro, úmida e salgada. Tio Graúna consumiu-se inventando geringonças e, segundo dizem, sendo enganado nas patentes, como se conta de todos os inventores que gastaram a existência esperando na janela uma fama que nunca veio. Quando vivo, havia uma bondade boiando em seu rosto, o olhar desligado das praticidades do mundo. Quando morto, sua mulher, uma carioca opulenta e despachada, costumava escorraçar sua espectral figura ao encontrá-lo zanzando sem rumo pela casa. Vai-te embora, Graúna. Já avisei que não te quero aqui. Não maldosa, apenas prática, sem tirar o olho do que estava fazendo. E lá se ia meu tio-avô, obediente mesmo depois de morto. Eu herdei essa lucidez ou essa loucura, para mim tanto faz, e proseio com minha avó nas tardes em que o sol entra pela janela e penso vê-la já desencurvada de suas dores terrenas. Eu, quando comprei um apartamento em São Paulo, carreguei o maior número de móveis e objetos dela que consegui resgatar para que ela pudesse se sentir em casa. Entre eles, sua cristaleira, onde acomodo as recordações de viagem, assim como os presentes das travessias de outros. É minha tentativa de fazer com que a alma da minha avó, que tanto ansiou por aventuras romanescas, possa dar a volta ao mundo. Essa avó nunca pôde suportar seu nome de registro. Vitalina. Teve com ele um raro arroubo de rebeldia. Não sei se por achá-lo feio ou por crer não o merecer, justo ela, que ao existir roubou a vida da mãe. Como era costume na época, no batismo, ganhou outro nome, Terezinha. Essa alcunha de santa ela preferia, mas tampouco lhe caiu bem. Se foi feliz, e desconfio que foi em algumas passagens, especialmente quando contava histórias, ela não soube. Minha avó foi criada por parentes, em Porto Alegre, enquanto seu pai escalou o mapa em busca de outra mulher e filhos sem passado. Embora polvilhada de provincianismos, a capital gaúcha era um lugar com possibilidades para uma mocinha de família. Aluna aplicada e leitora esfomeada, minha avó sonhava ser professora. Quando faltava um ano para conquistar o diploma de magistério, a tia que a criava adoeceu. Minha avó foi obrigada a deixar a escola para cuidar de sua mãe postiça. Nunca mais voltaria. Não sei se foi nesse ponto ou muito antes, ao ouvir incontáveis vezes que a mãe morrera ao lhe dar à luz, que acolheu um sentido de fatalidade que se agarraria a ela como uma segunda pele. Eu a conheci já com seu ar de atriz de cinema mudo, suspirando por uma vida que jamais seria sua. Personagem trágica, a quem todas as dores do mundo ainda seriam poucas, ela estava sempre pronta a abraçar uma tristeza nova. E como o sofrimento era mercadoria valorizada naquele meio tão cristão, foi amealhando pela vida uma aura de santidade. Ela, que se adivinhava tão má, poderia ouvir pelo resto dos dias como era boa, bastando para isso dar em troca somente a alma.
Na minha adolescência, eu e ela escapávamos para algum canto nas festas de família para fumar e beber a cachaça escondidas. Era quando eu descobria que um espírito insurreto ainda respirava dentro da santa da minha avó. Depois ela voltava a ser uma velhinha resignada, virando estátua no sofá da casa dos filhos. Virando estátua no sofá da casa dos filhos. Quando a saúde da tia melhorou, minha avó foi despachada para passar uma temporada com um parente em Ijuí. As fotos mostram uma mocinha pequena, de cabelos pretos, em corte de melindrosa, enfiada em vestidos de capital. Apresentou-se logo como Terezinha, e poucos sabiam que nela também habitava uma Vitalina. Para seu azar, meu avô tinha acabado de romper o noivado com uma moça por quem era loucamente apaixonado, por uma razão que lhe pareceu tão justa quanto irreversível. Ela tinha cortado o cabelo sem sua autorização. Espizinhado até os testículos, que ele acreditavam grandes, por essa falta de consideração, meu avô achou uma boa ideia se encantar por aquela porto-alegrense a passeio. Depois de alguns bailes, olhares e bem pouco mais, minha avó começou a receber lindas cartas de amor, escritas numa caligrafia impecável e em português de melhor estirpe. Era meu avô. E como ele sabia falar a alma feminina. E com que delicadeza de sentimentos eu fazia. Minha avó não podia compreender. Como havia deixado de captar me desconcentrei completamente com o gato aqui na câmera. Calma aí. Ai. Minha avó não podia compreender. Como havia deixado de captar naquele italiano alto e bonitão, com voz de barítono, aquela cascata de pensamentos que se derramava pelas cartas e começava a encharcar seu tão carente coração. A cada página, seu arrebatamento crescia, até que sucumbiu, respondendo na caligrafia elegante de uma quase professora que aceitava ser acolhida por ele no altar e na vida. Terezinha casou-se por amor com Antônio. Confiando que seria feliz, como nos romances que colecionava, trazidos com ela na bagagem e perdidos depois da sua morte. A noite de núpcias foi acompanhada pelos 2 ouvidos, e mais alguns, se ela os tivesse, de sua sogra, bem acordada no quarto ao lado, em casa de madeira projetada para ranger. Quando a cama de molas dos noivos gemia... Quando a cama de molas dos noivos gemia, Dona Carlota gritava de sua fria cama de viúva. Tony, que tu tá fazendo? 9 filhos e ela não sabia. Minha avó cuidaria dessa sogra até a morte, com sua alma de pagadora de promessas que não fez. E Nona Carlota passou dos 100 anos graças a uma dieta de vinho, polenta e salame. Lembro dela como uma velhinha quebradiça, com cabelos de um branco absoluto que lhe batiam quase nos joelhos, penteados em 2 tranças enroladas na cabeça. Sempre enfiada no mesmo vestido preto com florzinhas brancas de mulher que morre com o marido. A da carne foi só a primeira inocência perdida pela minha avó, num sentido mais profundo do que um ímã pode conter. Depois de uma noite de núpcias mais distante de seus sonhos do que a lua, ela descobriu que havia se enamorado da cunhada. Hipólita, a mais letrada irmã de Antônio, era quem tinha trocado cartas com a minha avó. E por isso, entendia tão bem de literatura e de uma alma de moça. Meu avô era analfabeto. E analfabeto morreria muito depois dela, aos 98 anos, na companhia daquela que tinha sido sua amante mais regular e, por fim, uma esposa que lhe botou o cabresto. Antes disso, fez o favor de batizar uma ruazinha bem chinfrim com um nome que minha avó odiava, Vitalina. No espaço de um segundo, a moça da capital, que sonhava ser professora, descobriu
que entre o homem das cartas e o homem da vida não havia nada além de uma sentença de casamento, que naquela época tinha validade eterna. A falta de letras do meu avô avançava muito além do alfabeto, já que são muitos os iletrados que fazem literatura pela boca, porque donos de palavras que apenas não se escrevem. Meu avô, a rigor, não era um analfabeto. Faltavam-me as vogais da alma. Não se interessava por romances nem por sutilezas. Para ele, a vida parecia bastante simples. Bastava uma bela polenta, uma mulher bonita que soubesse fazer... Foda, né? Bastava uma bela polenta, uma mulher bonita que soubesse fazer uma bela polenta, uma caçada de codornas, para comer com uma bela polenta na companhia de uma mulher bonita. A única vez em que o vi esboçar algo próximo à delicadeza foi ao se deparar com um filhote de veado que chorava ao lado do corpo da mãe. Meu avô a tinha matado com sua espingarda e seus cães. Ele nunca se esqueceu dos olhos do órfão, foi a sua versão de Bambi. Eu não alcanço o que minha avó sentiu, ali, tão sozinha, quanto alguém pode ser numa vida, entre as nuvens de poeira vermelha da roça de Ijuí. Como uma Cinderela às avessas, ela seria para sempre gata borralheira, entre porcos e galinhas, casada com um estranho que não só a desconhecia, como sequer suspeitava que teria sido gentil desejar conhecê-la. Não sei como ela ancorou na manhã seguinte e seguiu adiante. Em seus negros olhos perdidos, os mais tristes do mundo, era possível adivinhar o quanto de alma minha avó deixou. Naquele segundo fatídico em que a vida acabou, mas ela seguiu respirando. As cartas de avô, as cartas de amor da minha avó provam que não há reparação para... As cartas de amor da minha avó provam que não há reparação para a palavra escrita. Essa foi uma lição definitiva para a neta. Essa foi uma lição definitiva para a neta que um dia se tornaria repórter e contaria histórias de gente. Eu sempre soube que, se errasse, e algumas vezes errei, não haveria maneira de reparar. Pela memória da minha avó, aprendi a escrever com a ponta dos dedos. Até hoje durmo em sobressalto na noite entre o fechamento e a chegada da reportagem às bancas ou internet, com medo de ter me equivocado em algum detalhe, causado dano irreparável a alguém. Hipólita, a amante secreta da minha avó, tão secreta que minha avó só descobriu depois, era uma mulher diferente. Nunca soube o quanto, mas ela era forte. Abriu na cidade uma escola de datilografia. Assim como meus irmãos, ao completar 11 anos, eu fui matriculada para aprender a pilotar uma máquina de escrever e cumprir a segunda regra imutável do meu pai. Aos 10 anos, ganhávamos o primeiro relógio, que deveria ser o único da vida inteira. Aos 11, aprendíamos datilografia. Eram velhas Remingtons, negras, as da tia Hipólita. Duras como ela. Às vezes eu enfiava meus dedos entre as teclas e me lambuzava de graxa sob seu olhar implacável. É eloquente alguém que selou um destino alheio com bela caligrafia ter preferido trocar a caneta tinteiro pelas teclas impessoais da máquina de escrever. Escreva, escreva furiosamente, ela parecia dizer, mas escreva sem tocar o corpo. Eu compreendi e aprendi. E me tornei uma datilógrafa incrivelmente rápida, do tipo que conhece as teclas na intimidade e se movimenta por elas sem olhar. Mas para mim, e eu nunca tive a chance de dizer a ela, é corpo. Hipólita, rainha das Amazonas, quero que você saiba, ainda que já não viva. Arrastaremos para sempre os cadáveres de nossas letras. Enquanto eu escrevo, a minha avó me observa sem nada dizer.
Instalei minha escrivaninha xerife bem ao lado de sua máquina de costura. Eu mantenho as linhas, as agulhas e os dedais intactos, na impecável organização que ela deixou ao morrer. Invento para mim mesma que ela se orgulha de mim. E confidencio, malvada. Vó, tirei o acento do nome dele no livro que estou escrevendo. Homem como ele não merece chapéu. Adivinho-lhe um sorriso maroto, um que aprendeu com Pedro Malas Artes. Minha avó agora deu para sentar-se em cima da máquina de costura, e não na cadeira. Nos entendemos. Nós duas já combinamos que o tempo de Santa Adela acabou.